Bem-ajam amizades. Espero que desfrutem bem. Quem tem a possibilidade de fazer deste mês de pleno verão, especialmente aqui em Portugal, especialmente nestes climas tropicais, mas não é para isso que vou entrar nesta live, é para pura e simplesmente tentar explicar o mais humildemente possível quando tu, sem te aperceberes, quando tu, sem o compreenderes mesmo, no teu dia a dia, aparece do nada a atitude espontânea, e a atitude espontânea, já aqui expliquei várias vezes, é a atitude não calculista, é a atitude que não engloba, portanto, sendo uma atitude calculista, engloba a ganância, a cobardia, o não sei o quê. Uma atitude espontânea é praticada espontaneamente, de sentimento puro, de intuição pura, límpida. Logo, a grande diferença, podemos falar espiritual, podemos falar fé, podemos falar ser humano, mas a grande diferença que se faz entre almas, entre espíritos, entre seres humanos, é mesmo a atitude. A atitude. Bem-ajas, amigo Jorge, um abraço. A atitude espontânea é a base de todo o suporte de uma personalidade humana de bem, com todos os nossos erros e defeitos, que todos somos transportadores na nossa alma, mas a atitude espontânea faz a diferença entre a personalidade, faz a diferença no caminho que escolhemos, faz a diferença no nosso existir e faz a diferença como chegamos à nossa paz interior, como adquirimos os nossos princípios, a nossa dignidade, como evoluímos ao mais alto patamar da nossa existência, apenas construindo uma atitude espontânea. Uma atitude espontânea não precisa ir às bases da espiritualidade, não precisa ir às bases da humanidade, não precisa de ir, portanto, dizer sou melhor ou sou pior, apenas somos diferentes, mas usando a atitude espontânea, e a atitude espontânea, logicamente, usada na ascensão da palavra com todos os nossos erros e defeitos, logicamente, estamos muito mais próximos. Direi mesmo, somos uma alma. Não existem almas perfeitas, mas dentro da capacidade do bem, sim, somos uma alma extremamente evoluída e muito próximo da perfeição. Muito próximo da perfeição, do mínimo que é exigido ao bem e a todo o caminho que se comporta na atitude espontânea. Apenas, eu ontem toquei aqui num ponto que, sinceramente, depois vou explicar esse, que abrange milhares, milhões de pessoas muito fora, crianças, anjos. É outro tema, não vou aqui, portanto, em cada live é uma live, mas aqui a atitude espontânea é trabalhada. Leva por vezes décadas a trabalhar, pede sacrifício, pede cedências, pede aceitação, pede conexões. Tudo isso tem que ser transportado e uma atitude espontânea é uma atitude que não vai ao mental, não vai à intuição espiritual, não vai ao psicológico, não vai pura e simplesmente a sistema algum que comporte designo. A atitude espontânea
é entrar num autocarro, sentar-nos na paragem seguinte, entra uma idosa, entra um idoso, entra uma senhora grávida, etc., uma criança deficiente, e na nossa espontaneidade levantarmos e entregarmos o único lugar disponível, porque será esse. Isso é uma atitude espontânea. Uma atitude espontânea é alguém que nós vamos no nosso trajeto e encontramos alguém em qualquer situação, num banco de jardim, num isto, num aquilo, e perguntar a esse alguém se tem fome, se tem sede, se nada mais, não entrar no privado. Nunca nos compete a nós entrar no privado de ninguém, apenas tentar prestar a primeira ajuda. Se houver da outra parte capacidade, ou seja, uma recepção aceite, a nossa atitude espontânea mantém-se e é tentar ajudar esse alguém, essa alma. Se for uma resposta não, apenas seguirmos o nosso caminho, porque fizemos o que tínhamos a fazer. Não convém estar a massacrar alguém que não está para aí voltado, está no lugar onde quer estar, há que deixar estar. Uma atitude espontânea é amar a vida animal. Uma atitude espontânea é amar a mãe natureza. Uma atitude espontânea é amar o algo superior ao homem que criou, na perfeição que criou e que o homem tanto teme em destruir. Uma atitude espontânea requer muito trabalho, requer muito sacrifício, mas também é o único caminho que nos distingue em dignidade, embora com todos os nossos erros e defeitos, atenção, com todos os nossos erros e defeitos, a atitude espontânea. Podem falar de espiritual, podem falar de amor, podem falar de sensibilidade, podem falar de qualquer tema. Sem a atitude espontânea, não existe possibilidade alguma de chegar ao caminho, seja do amor, seja da verdade, seja do respeito por nós próprios, seja da nossa própria fé, seja em que caminho for, porque se não existir a atitude espontânea, tudo, mas tudo, é vivido por fora da vida, é vivido num contexto falso, é vivido num mundo de aparências, é vivido num mundo de utopias. A única forma de distinguir uma personalidade, uma alma, e quando falo uma alma, falo no interior humano, porque o interior humano e a alma são precisamente, rigorosamente a mesma energia. A atitude espontânea é a diferença mais alta entre diferenças. Independente de você ser futebolista, do outro tu ser agricultor, do outro tu ser pescador, do outro tu ser um humilde mendigo, a atitude espontânea, onde ela estiver, reflete a tremenda evolução, a tremenda, o tremendo desígnio na capacidade de ser originalidade, de ser espontaneidade. E espontaneidade quer dizer caridade, quer dizer compaixão, quer dizer sentimento, sensibilidade. Tudo isso é transportado numa única atitude, a atitude espontânea. A atitude calculista não vale a pena entrar muito por esse caminho, porque sinceramente a atitude calculista é praticada especialmente por a parte materialismo, por a parte ganância, por a parte de aproveitar o mais frágil, por a parte cobarde, por a parte que temos forçosamente que usar o sim ou o não. E aí, rigorosamente, essas energias, quando percebemos uma atitude calculista, há que
tomar a decisão rapidamente e pôr o não em prática. Como é que se conhece uma atitude calculista de uma atitude espontânea, de uma atitude verdadeira? Muito fácil, qualquer um de vós temos acesso a esse conhecimento, basta um bocadinho de treino. Primeiro, a pessoa ou a alma, quando é uma atitude espontânea, atenção, isto são pormenores, pequenas dicas extremamente importantes. Põe olhos nos olhos, face to face, põe cara na cara e normalmente você faz uma pergunta, qualquer um de vocês que está aí desse lado faz uma pergunta e eu em milésimos de segundo faço a resposta. Porque se eu me calar, desviar o olhar e a minha mente, o meu psicológico tiver a raciocinar uma resposta, essa resposta é uma resposta calculista. Seja ela dada em que forma for, em que contexto for, essa resposta é uma resposta calculista. Logo aí, você deve começar a ler essa energia, essa alma com muito cuidado. Com muito cuidado, porque ao ser dada uma resposta calculista, são dadas várias respostas calculistas, ou na totalidade, cada resposta que sai dessa alma, cada resposta que sai desse ser humano, são respostas calculistas. E uma resposta calculista é uma resposta pensada, altamente trabalhada no mental, muito evoluído que uma inteligência humana seja, a resposta calculista é facilmente apanhada e decifrada, porque a resposta calculista inclui mentira, inclui traição, inclui cobardia, inclui tudo menos verdade. Logicamente, você que anda por este sistema da vida e se realmente está por o lado interior da vida, isto é, a viver a vida na realidade, olhar para a vida com realidade, facilmente descortina uma amizade interesseira, um conhecimento interesseiro de um conhecimento desapegado, sem utilizar o interesse, apenas utilizando a atitude espontânea. Infelizmente, 80, 90% da humanidade neste momento da humanidade, utiliza a atitude calculista. Utiliza a atitude calculista como profissão, utiliza a atitude calculista para atingir os seus objetivos, utiliza a atitude calculista para chegar e passar por cima de tudo e todos desde que atinja os seus objetivos. Logicamente que a atitude calculista é o pior cenário que qualquer alma, que qualquer ser humano pode encontrar no caminho, como conhecido, como amizade, seja como for. Isto, uma atitude calculista, pode partir de um chamado irmão, pode partir de um primo, pode partir de um filho, pode partir de qualquer energia. Aqui, atenção, não há distinções. E essa energia calculista, das duas uma, ou quem a pratica se trabalha intensamente e faz a mudança, ou pura e simplesmente essa atitude calculista tem que ser posta de lado. Essa energia, para lhe livrar graves e extremamente abismos, por vezes inultrapassáveis, a atitude calculista tem que ser completamente afastada. Até essa alma, esse ser humano que a pratica, ou mudar de atitude, ou mudar o conceito de ser, atitude. E essas mudanças, atenção, com licença, essas mudanças dizia eu, essas mudanças nunca são feitas num timing abaixo de 1, 2, 3 anos. Porque a mudança em palavras leva ao vento, a atitude é demonstrada no dia a dia
e o que cimenta uma amizade, o que faz um amigo verdadeiro, o que faz um amigo genuíno. Não interessa o conhecimento, não interessa se conhece há 1 hora, há 20 minutos, um amigo genuíno, por vezes, apenas está connosco 5 minutos e é um amigo genuíno. Porquê? Porque ele utilizou a atitude espontânea naqueles breves 4, 5 minutos que esteve na nossa presença. E podemos nunca mais ver esse amigo, mas automaticamente a nossa intuição espiritual grava aquela alma como uma atitude espontânea. Logo aí ficará internamente parte do nosso lote de amigos, ou seja, ficará consciencializado, ficará tremendamente, profundamente inserido na nossa alma por uma simples atitude de 2 ou 3 minutos. Isto é como nós ajudarmos um animal em dificuldade, esse animal a partir daí, seja ele qual for, seja que raça for, seja um gato, seja um cão, seja um animal bico, seja um animal selvagem, uma ajuda que você presta a um animal, esse animal nunca mais o vai esquecer. Nunca mais, durante a vida desse animal, vai sempre reconhecê-lo. Pode-se dar o caso de você estar sem contato com esse animal 9, 10 anos, mas se você voltar 9, 10 anos depois ao contacto com esse animal, especialmente um cão ou um gato, esse animal vai reconhecê-lo. Por cheiro, por olfato, por intuição, mas esse animal vai reconhecê-lo. É como no caso contrário, e aqui especialmente o cão ou o gato. Se você bater uma única vez num animal, esse animal vai marcá-lo para todo ou sempre. E mais, chegue mais longe. Tão complexa é a vida animal. Se você algum dia fez mal a um animal, a um cão, a um isto e um aquilo, outro animal da mesma raça que o venha cheirar, que lhe venha tomar o seu ADN por intuição ou por o sistema de conexões da vida animal, vai saber que você, portanto, vai se afastar, vai praticamente desviar-se da sua energia, porque por A, por B ou por C, ele vai compreender que você, alguma vez, ou por hábito ou por sistema, maltrata a vida animal. Isto é uma realidade, isto não são factos, em teoria são realidades, e quem convive na vida animal sabe que é a pura verdade, porque realmente alguém que pode ensinar o muito a esta humanidade é alguém, por exemplo, da proteção animal, que faz a proteção animal sem interesse algum, sem a tal, portanto, sem a tal atitude calculista, mas sim na atitude espontânea. E quem se trabalha na vida animal, na verdade, sabe muito bem que a vida animal é o maior ensino, ou seja, é o ensino mais ativo e mais verdadeiro para a evolução do próprio ser humano. Em todos os aspectos e qualquer um, e mais alguns, a vida animal é o que mais nos ensina espiritualmente, psicologicamente, mentalmente, na prática da vida, em tudo. E quem se quer, isto é um conselho que vos deixo, que pratico desde os 7 anos de idade, eu chego à maturidade espiritual hoje, mais de 99,9% adquirida na vida animal. Na vida animal, mãe natureza, mãe terra, etc. 99,9% da minha evolução espiritual é feita na vida animal, na mãe natureza, na mãe terra, mas especialmente mais de 80% na vida animal. Logo,
a minha compreensão máxima pela vida animal, mas respeitando, eu tenho aqui dito várias vezes, a minha prioridade vai para a vida animal, para a mãe terra, para a mãe natureza, conexões espirituais, etc., que são imprescindíveis quem quer crescer e evoluir dentro desses caminhos. Opôs a vida angelical, atenção, a vida angelical, que é o anjo criança, parte daí direto para a parte dos mais frágeis, portanto, para os incapacitados, para os idosos, e depois só é que eu vou reconhecer 20 ou 30% da humanidade, porque sinceramente eu desconfio da humanidade é mais de 70%. Não acredito na humanidade. Toda a humanidade que utiliza a atitude calculista, pura e simplesmente não acredito. Não acredito como uma humanidade. Porquê? Porque ao utilizar a atitude calculista, pura e simplesmente me desvio dessa energia. Sei que essa energia, mais dia, menos dia, vai ter que fazer a mudança. Isso é uma realidade. Mas enquanto essa energia for energia que não aceita, não assume que está doente e precisa fazer uma mudança para uma atitude espontânea, eu pura e simplesmente não tenho nada que alertar, não tenho nada que basta observar, sentir e entrar muito e sair calado, porque não é conteúdo, não me pertence a mim pertence-me cuidar da minha própria casa, ou seja, evoluir-me, corrigir os meus erros e não julgar ninguém, não impor nada a ninguém, seja em que ser vivente for, seja animal, seja... Eu, quanto a mim, usa-se, é muito na moda usar especialmente, portanto, voltando à vida animal, portanto, espécies exóticas, selvagens. Eu, quanto a mim, quem pratica esses atos, pura e simplesmente faria igual. Punha numa gaiola alguém que nasceu para ser livre, alguém que nasceu para estar no seu habitat natural. Eu punha numa gaiola e fazia a comparação, porque se toda a vida animal são animais irracionais, nós somos animais racionais, e então faça a sua comparação, ponha-se no lugar de um animal selvagem que apenas sabe viver no estado selvagem por a ganância do dinheiro, por a ganância do não sei quê, por a ganância da ostentação. Põe um animal que é para ser livre, confinado a 20, 30 centímetros de diâmetro, dentro de uma gaiola, uma vida que, sinceramente, eu pura e simplesmente faria a experiência ao contrário. Quem apanha esses animais e quem os vende e quem os compra, poria-os dentro de uma gaiola, nem que fosse temporariamente, mas um temporariamente, quem pratica essa atitude como desporto, como ostentação, esse temporariamente uns 10 ou 15 anos. Fecharia as chaves, jogaria a chave fora e quando me lembrasse, logo tentaria abrir a gaiola. Isto são exemplos que requerem, e tudo vai dar a uma atitude espontânea. E uma atitude espontânea é uma atitude límpida, é uma atitude que não precisa passar por cima de ninguém, não precisa de ostentação exterior, não precisa de demonstrar nada a ninguém e muito menos precisa de algo muito aperfeiçoado para viver. Porquê? Porque a própria vida tem o poder de dar tudo, dar todas as condições a essa alma, a esse ser existente, para ter tudo, sem praticamente precisar de muito para viver. Precisar de muito para ser completo em alma, levando todos os seus erros e defeitos, porque todos somos transportador deles, e quem o designar ao contrário
simplesmente vive numa teoria de ignorância total, porque todos nós, alma, atenção, espírito, alma é alma, são duas funções totalmente diferentes, mas todos nós, alma, que é o que nos transporta em vida, é o que nos alimenta, é o que alimenta o corpo, matéria em vida, não é o espírito, é a alma, não há que fazer confusão, e a alma é extremamente imperfeita, especialmente quando começa a dar os primeiros passos. Uma alma, quando atinge a atitude espontânea, é uma alma que está muito próximo da perfeição. Não há perfeição, mas dentro da perfeição que Deus, que Cristo, que o elo espiritual trabalha e requer, essa alma, quando pratica a atitude espontânea a partir do nada, e se a começar a praticar em criança, em antes criança, então sim, essa alma, de certeza, está entregue altamente ao espiritual, não pertence portanto, não pertence a estado algum que não seja espiritual, portanto, será sempre uma alma diferente, uma personalidade diferente, e uma alma que reencarna em anjo criança, que já parte amando a vida animal, já parte amando e compreendendo todo o sistema de natureza existente, o universo, etc., essa alma já parte em sabedoria. Quando parte para os seus caminhos de evolução novos e acertos, essa alma apenas vem cá fazer acertos. E acertos são usufrutos que foram portanto, vividos ou consequências criadas em excesso numa outra vida, numa outra passagem, e que vai ter que fazer esses acertos, sejam eles qual for, para poder lapidar mais essa série de erros, direi de pequenos erros, que precisam de ser lapidados para finalmente não reencarnar mais, não descer mais à Terra. Pura e simplesmente se torna uma energia nova, pura, uma energia nova, altamente trabalhada, uma energia nova, que é apenas... Muita gente me pergunta o que é energia nova, e apenas respondo: a energia nova é a atitude espontânea. A atitude espontânea é a energia nova é a atitude espontânea. Porquê? Porque a atitude espontânea representa o bem, representa o amor, representa a luz, representa a paz, representa a sensibilidade. Tudo o que se designa, para que estar a escrever um livro de 1000 páginas que se numa única frase, praticada com verdade, diariamente, reequilibrada, passam os anos, passam as décadas e a personalidade continua igual, a praticar a mesma atitude, para que estar a escrever um livro de 1000 páginas se uma única frase diz tudo? Atitude espontânea. Agora, a atitude calculista também é muito fácil de explicar, não precisa de grandes frases. Como já disse, a atitude calculista é uma atitude interesseira, uma atitude cobarde, uma atitude traiçoeira, uma atitude com objetivos obscuros. Logicamente, também aí está tudo explicado. E todos vós, que por esta simples live estão a entrar, vão refletir profundamente com vós mesmos, porque o vão, e vão refletir profundamente e chegar a respostas que vocês não imaginam, que vocês não calculam, tão simples, porque todas as respostas não estão fora do nosso exterior, estão sempre no nosso interior, porque o nosso interior é a nossa alma, e quem tem as respostas para nos dar, necessárias a nós próprios, é a alma e nada mais. A nossa alma e nada mais. Depende do timing certo, depende do nosso trabalho que temos que fazer avidamente, sem stresses, mas em paz, com sacrifício, com usufruto, depende do momento, mas quando o trabalho, o caminho está cumprido, a resposta aparece.
a resposta aparece vinda do nada, no timing certo, a vida apresenta-nos a resposta vinda do nada. Isto é a pura atitude espontânea. Quem se anda no espiritual, quem paga no espiritual, quem paga a médios, quem paga isto, quem paga aquilo, faça a sua mudança, comece a praticar, a treinar, a praticar, a plantar a atitude espontânea, e você vai ver a sua vida pura e simplesmente, a sua consciência pura e simplesmente, o seu mental, o seu psicológico, o seu espiritual mudar por completo. Pratica a atitude espontânea. Comece a treinar. Comece a lutar contra você próprio. Comece a assumir os seus erros e a lapidar os seus erros. Não se preocupe com os erros dos outros. Não se preocupe com as respostas agressivas de quem encontra no seu caminho. Preocupe-se apenas com a sua atitude espontânea. E trabalhe-se, porque passado 3, 4, 5, 6 anos começam a ver. Aliás, você na altura começa logo a sentir uma mudança de energias passada para a primeira, segunda semana. Mas para ganhar bases são necessários 5, 6 anos no mínimo. E para uma mudança completa, estou aqui, uma mudança concretizada e completa, quando se diz completou-se a mudança, é um ciclo no mínimo de 8 a 10 anos. Eu posso vos dar um exemplo. Eu anulei todos os meus vícios. Dizem que deixar de fumar, eu fumei 34 anos, 4 maços de tabaco por dia, andei alcoolicamente bem disposto perto de 20 e muitos anos. O que isto quer dizer mesmo alcoólico, e etc. Não vou entrar em mais pormenores. Todos os médicos aconselham a ter cuidado ou deixar de fumar, isto é, deixar lentamente. Todos os médicos aconselham que o álcool deve ser moderado e não sei o quê. Eu pura e simplesmente sem medicamentos, sem isto, sem aquilo, apenas com uma intuição espiritual, com uma ajuda espiritual, porque humanamente era impossível fazer o que eu fiz. Humanamente, o sacrifício, o meu poder de dor, o meu poder de inteligência, o meu poder de suporte de dor não tem capacidade para aguentar o que eu fiz. Logo, a ajuda espiritual que vem desde criança até hoje, mas a realidade é que eu fiz. A realidade é que o demonstra toda a gente, seja no meu pessoal, seja no meu ADN, que eu fiz essa mudança radical de um dia para o outro, apenas de um dia para o outro, eu, com um chamamento à razão, vindo ele do Espírito da Verdade, da parte espiritual, seja ela qual for, mas foi um chamamento espiritual, foi uma segunda oportunidade que a vida me deu, que Deus me deu, e eu automaticamente fiz o meu trabalho de casa e pura e simplesmente erradiquei todos os vícios, erradiquei todas as tentações, não cedo a tentações, não cedo a facilitismos a mim próprio, não aos outros, a mim próprio, e isso requer muito trabalho, requer muita. Eu sinceramente digo, e por experiência prática da vida, por o que ultrapassei, por o que tenho para ultrapassar, por o que tenho para aprender, por o que tenho para evoluir, eu sem a ajuda espiritual nunca poderia ter feito o que fiz. São os médicos que ficam completamente abismados, são a parte científica que fica completamente sem resposta, porque, mas eu tenho a resposta, eu sei que uma ajuda superior a mim próprio me deu esse caminho, me deu essa segunda oportunidade e me libertou, me ensinou a suportar os piores momentos, a aguentar-me, a superar-me várias e várias vezes sobre a vida fora, nos apenas 54 anos que tenho. E hoje sim, sou portador de uma maturidade, sou portador de um reequilíbrio espiritual como de há 8 anos para cá é muito difícil de atingir em vida. É muito difícil de atingir em vida uma superação
um reequilíbrio e uma paz espiritual à qual cheguei, não quer dizer que saiba mais nem saiba menos que ninguém, apenas baseado na diferença de me estudar intensamente por a vida animal, por a mãe natureza e por o puro espiritual, por conhecer rapidamente que em criança tive enormes problemas com as energias espirituais, logo desde criança eu consegui chegar à maturidade espiritual que hoje tenho. E a resposta que muita gente procura com o espiritual é um mistério, é isto, é que não. O espiritual só tem duas diferenças. E cada vez mais simples. Eu cada vez tenho posto o espiritual em cima da mesa, o espiritual verdade, o espiritual cada vez fica mais simples de ser explicado. E aqui é a maior humildade e simplicidade com que ele pode ser explicado. Basta, na sua vida, no seu existir, ou praticar a atitude espontânea, ou praticar a atitude calculista. Se me disser no princípio que faz um misto de atitudes e se começa a trabalhar para se libertar da atitude calculista, levará uns longos 4, 5, 6 anos. Depende com o afinco e depende da sua personalidade, cada caso é um caso. Mas se tentar, se puser a caminho e se puser como objetivo praticar a atitude espontânea, ela nascerá, ela crescerá, ela aparecerá como única atitude válida para si, porque a atitude calculista desaparece pura e simplesmente, morre por ela mesma. Esta live, aqui vou dar duas, portanto, alguém que me pediu, eu vou aqui explicar, eu tentei explicar o máximo ontem, salvo erro, ontem, vou aqui, com licença, há uma live que, especialmente no meu blog, recebi, peço desculpa, porque ainda não tive, portanto, ainda não tive capacidade ou disposição para responder a todas as mensagens que lá deixaram. Porquê? Porque eu vou fazer um mini e-book e libertar esse mini e-book gratuito, porque é um tema que me apraz, que prejudica gravemente milhares de anos de criança ou milhões muito fora, e é um problema espiritual. Por vezes os médicos confundem com uma doença mental, mas não é, é apenas um problema espiritual e que tem uma cura fácil. Tem uma cura fácil, isto é, uma cura por vezes prolongada, mas que tem cura. Até dei aqui um conselho das irmãs, que há uma irmandade de Allan Kardec, que são só senhoras. Aqui em Albufeira está uma casa dessas, sinceramente. Eu tenho pouco contato com essas casas, porque eu pratico um espiritual muito, muito meu, muito baseado na minha evolução espiritual, por a minha intuição, seja na escrita, seja no que for, mas tenho contacto, tive um contacto breve e ali a vantagem é que normalmente trabalham em formato de 4 e, e a energia espiritual aí ganha muito mais força que seja uma energia sozinha. Mas isso pouco interessa. Uma criança, você quer ser pai, quer ser mãe, acontece a todos, quem anda à chuva molha-se. Isto vem de acertos, de energias passadas, de entes queridos que abalaram em contextos por vezes muito adversos, e você forma a sua vida, chega à sua idade de formar a sua vida, quer ser pai, quer ser mãe, com todo o direito, com toda a lógica da vida. E o que acontece
é que a sua criança, aí aos 2, 3 aninhos de idade, começa a mostrar desequilíbrios que aparentemente são mentais, irritabilidade, portanto, um sistema nervoso descontrolado, um sistema parecido ao sistema epilétrico, portanto, a epilepsia é muito parecida porque a pessoa entra em transe, a criança entra em transe, completamente descontrolada. Estes são os principais bases de sintomas que se vai agravando consoante a criança vai crescendo e chega aos 6, 7 anos, se vai agravar drasticamente. Mas isso tem uma resposta, tem uma cura, quando, atenção, quando não é do fórum mental. Porque se for do fórum mental, mas normalmente os médicos portanto, fazem um diagnóstico sempre do fórum mental. 95% nunca é do fórum mental, é do fórum espiritual. Por aí a diferença, e esse caminho tem cura. Porquê? Essa criança, o reencarne faz-se, eu expliquei isso ontem, ou quarto, quinto mês de gestação, a alma reencarna na nova vida. E a alma que vem depende da missão e do transporte que essa alma faz. Se for uma alma pertencente ao espiritual, é uma alma. Se for uma alma que vem aqui para evoluir livremente, é outro caminho. Não tem nada a ver um caso com o outro. Mas acontece que por vezes essa alma ao reencarnar no estado antes criança, a personalidade, a energia verdadeira é sempre de bem. Não entrem por caminhos de utopia, do isto, do aquilo, de fanatismos, de loucuras espirituais, porque a criança anjo é sempre portadora de uma energia de bem. Não há anjo criança até aos 10 anos de idade que a sua energia não seja pura, não pertence a Deus, não pertence a Cristo. Agora o que acontece é que junta essa energia original da criança, do anjo criança, incorporam 3 e 4 energias, porque se aproveitam dali de uma fragilidade qualquer espiritual, de uma abertura espiritual, e fazem uma incorporação junto à energia original do anjo criança. E o que é que vai acontecer? Essas duas, pelo menos duas, no mínimo, a 3 energias falsas ou 4, vão tomar conta da personalidade da criança, vão anular a identidade, a energia própria da criança e vão criar graves e gravíssimos problemas a essa criança que por vezes se prolonga. Eu já, sinceramente, já tenho no meu caminho vários casos, não uma, não duas, não três, mas vários casos onde consegui chegar à cura desses casos facilmente, porque a base, compreendendo a base da origem do problema, logicamente, é muito mais fácil chegar à cura. E é muito mais fácil curar um anjo criança até os 10 anos, com esses desígnios, de fazer um trabalho quando o problema se arrasta para a idade adulta. É mais complicado fazer esse trabalho, mas também é um timing longo, mas também é possível fazer a cura. E fazer a cura como? Pura e simplesmente alimentando, primeiro de tudo, encontrar a energia original da criança, do anjo criança. E a partir daí evoluir, forçar a evolução dessa energia original da criança, como? Pacientemente, ganhando o contexto de confiança da criança, começando, sem ela se aperceber,
a alimentar a própria energia original dela, e essa criança por si mesma vai atingindo uma autoestima, uma autoconfiança sobre a sua própria energia, de dia para dia, de semana para semana, de mês para mês. E vai chegar a um estado em que a sua própria energia, pura e simplesmente, abule, sacode, faz fugir as energias incorporadas que não pertencem à alma. É tão simples quanto isto. Atenção, mas requer um trabalho completamente espiritual, completamente, mas trabalhado na base. Atenção, não é um trabalho espiritual. Atenção, São Miguel Arcanjo ajuda muito, e o poder da oração ajuda muito, mas a prática do trabalho é alimentar a energia, compreender primeiro a energia, fazer sonsa, isto é, fazer a criança vir até nós, fazer o anjo vir até nós, compreender de imediato a energia com que estamos a lidar, e se ela hoje diz, sei lá, pai, amanhã ou depois, passado 3 ou 4 dias, diz pai e mãe, passado uma semana já diz frases completas, os ataques, a frequência de ataques vão desaparecendo, a frequência de crises vão desaparecendo, vão espaçando, conforme vai evoluindo, conforme vamos alimentando essa energia, vamos conseguindo estabilizar, dar uma estabilidade de reequilíbrio espiritual à criança, espiritual, mental e psicológico, e uma autoestima, uma personalidade. E é essa personalidade que vai vencer as energias que não pertencem àquela alma. No estado adulto, depende muito da personalidade, depende muito da aceitação, depende muito de cada caso. Porquê? Porque numa criança não vamos encontrar uma personalidade já formada, num estado adulto vamos encontrar uma personalidade já formada. Mas posso-vos dizer que já me deparei com 2 casos presentemente. Um estava a almoçar com uma senhora de 70 tem agora 75, 76 anos, isto foi há 3 anos atrás. Morava relativamente perto e estava a almoçar em convívio com essa senhora e outra senhora, em pleno convívio do meu conhecimento pessoal, e acontece em pleno almoço, acabámos o almoço e continuámos ali um fé aberto de conversa, e acontece uma incorporação, onde a senhora começa as luzes, onde a senhora perde o autocontrole, onde a senhora perde toda a estabilidade, perde toda a personalidade, e há uma oração de São Miguel Arcanjo que automaticamente sendo feita 1, 2, 3 vezes e explicando a quem é transportador desse problema, e aí lá está o tal caso da aceitação, da explicação ou não, mas o caso é que essa senhora já passaram 6, 7 anos, está curada. Algures aí perto de Lisboa, também tive um caso parecido, também está curado, uma amiga minha, neste caso mais recente, com 50 e poucos anos, também está ultrapassado, também está curado por o mesmo sistema, mas cada caso é um caso, e realmente o poder da oração tem muita força, especialmente se for uma oração angelical, se for uma oração baseada, claro, vinda de Deus, vinda de Cristo, mas baseada em São Miguel Arcanjo. É uma oração muito forte, é uma oração, quer dizer, eu, por exemplo, tenho um livro angelical com mais de 100 orações. Sinceramente não transporto a Bíblia, porque sei o essencial da Bíblia, sei a mensagem que Cristo deixou, não a mensagem que o homem criou de Cristo, mas a mensagem que Cristo deixou nos 10 mandamentos, portanto, no manuscrito dos 10 mandamentos, e, sinceramente, revejo-me mais nesse pequeno livro de orações angelicais
sinto mais verdade, sinto mais poder e sinto mais, e tenho conseguido mais realizações. Eu não, mas esta energia que me representa, aliás, que eu represento, porque eu não sou ninguém para representar uma energia espiritual, nem de perto nem de longe, apenas me cinjo àquilo que sou, nada mais. E, na boa verdade, esta energia muito fora tem praticado curas, tem alcançado objetivos, tem realizado autênticas revoluções, sempre trabalhando portanto, na forma humilde, no anonimato e na forma original, como se designa. Esta é uma realidade, mas isto é um e-book, é um caso que abrange milhares, milhões de pessoas muito fora, mas é um caso muito, muito simples de resolver. Porquê? Porque compreendido a raiz do problema, compreendido a noção de como chegar à resposta e chegar à raiz do problema, e vocês podem me perguntar como é que eu cheguei à resposta. Pura e simplesmente por mim mesmo, porque passei por o mesmo. Eu tive graves desequilíbrios que começaram aos 5, 6 anos de idade, quando entrei realmente logo de rampão no espiritual mais alto. Eu tive graves problemas com as energias espirituais. Eu tive gravíssimos problemas, já em adulto, até perto dos 30, 35 anos, porque não compreendia as energias, porque não compreendia o sistema, mas o sistema mais grave a ultrapassar foi esse mesmo, porque eu tinha a minha energia própria e junto à minha energia tinha mais 4 energias. Tinha mais 4 energias e a única maneira, não, sinceramente, não foi ninguém humanamente chamado médium, chamado espírita que me iluminou, foi o próprio espiritual sozinho, foi a própria vida animal, foi por aí que eu consegui chegar à resposta e compreender, especialmente quando eu praticava uma atitude de bem, a minha energia verdadeira sobressaía e abafava as outras energias. Eu comecei a compreender por mim mesmo que essa paz durava 3, 4 dias sem as energias me apiantarem. Logicamente, 2 e 2 são 4. Comecei a plantar intensamente esse caminho, a partir dos 35 anos de idade. Comecei a plantar, que já vinha de criança, mas não conseguia compreender. Mas assim que minimamente compreendi essa energia, posso vos dizer que aos 45 anos eu praticamente consegui abrir todas as energias espirituais, fazer conexões, adaptações, e que hoje em dia pode ser uma energia nova, pode ser uma mudança. Convivo como se uma energia que me apareça agora, eu convivo com ela como se a conhecesse há 1 milhão de anos. Porquê? Porque a maturidade espiritual foi aberta, a evolução espiritual necessária, básica, foi feita, porque a evolução espiritual é interna. Ninguém venha dizer que por ter uma evolução espiritual algo diferente e elevada que sabe isto ou sabe aquilo, que não sabe nada. Nós apenas não podemos fazer planos para o amanhã, viver um dia de cada vez e cada dia é um dia. Portanto, as dádivas, o usufruto, o plantar, o sacrifício têm que ser repartidos em momentos. Quando é momento de dar o sacrifício, de praticar o sacrifício, tem que se praticar em atitude espontânea, em atitude de aceitação, em atitude de humildade. Quando é para usufruir, não entrar em euforias, mas também não entrar em depressões, não entrar em stresses. Tudo isso é um conjunto com um só nome, atitude espontânea. A atitude espontânea vai buscar todo o caminho, a resposta válida que você precisa, tudo. Experimente, mude, pratique a atitude espontânea. Bem-aja, unidades.